Olá, amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos à aula número 45 do Guia WinDev 2024, Programação Orientada a Objetos, OOP em Linguagem W, Classe, com apoio da WX Soluções e da Pedroso Automação. Estamos iniciando uma série de vídeos sobre programação orientada a objetos. Queremos agradecer a toda a comunidade que vem apoiando o nosso trabalho. Certamente você está se perguntando: OOP, o que é isso? Então vamos tentar explicar com um pouco de boa vontade o que é OOP. Programação orientada a objetos, chamada OOP, é um paradigma de programação no qual os programas são organizados como um conjunto de objetos. Cada objeto representa uma instância de uma determinada classe. Todas as classes são membros de uma hierarquia de classes unificada por relacionamento de herança. Os objetos são, então, usados pela OOP. Paradigma é um modelo ou padrão. Entretanto, um paradigma de programação é definido pela maneira como um determinado programador resolve um certo problema, fornecendo visão e determinando como o programador estrutura e executa este programa. Os 4 principais paradigmas de programação são: paradigma imperativo, declarativo, funcional e orientado a objetos. A diferenciação entre os paradigmas de programação é feita através das técnicas que estes mesmos paradigmas permitem ou proíbem. Nesse nosso trabalho, vamos falar especificamente sobre a parte de paradigmas orientada a objetos. Então, vamos criar modelos de realidades através da programação. Vamos tentar definir em poucas palavras o que é uma instância. Uma instância é a concretização de uma classe. Em termos intuitivos, uma classe é como um molde que gera instâncias de um certo tipo. Um objeto é algo que existe fisicamente e que foi moldado na classe. Então, na classe, eu faço uma representação da realidade e depois eu faço a instanciação dessa realidade para usar os objetos da classe. Assim, em programação orientada a objeto, a palavra instância significa criar. Quando falamos em instanciar um objeto, criamos fisicamente uma representação concreta desse objeto. Pedroso, você está falando em programação orientada a objetos, tratando objetos como se eles realmente existissem. Na realidade, objetos em programação representam coisas no mundo real, bem como conceitos abstratos com suas características e comportamentos específicos. Um objeto tem a sua estrutura interna que combina variáveis, funções e estruturas de dados. Usando o nome do objeto e a sintaxe de acordo com a linguagem de programação, você pode visualizar os valores do objeto e chamar as funções que ele pré-definiu. Vou usar o WinDev 27 para criar uma classe. Então, eu vou até aqui, novo projeto. Será aberto o assistente de criação do WinDev. E eu posso, então, criar uma aplicação Windows ou Linux.
escolher o Windows aqui, criar um projeto em branco, dá um Next, vou chamar de minha classe, dá um Next, Next, não vou usar o SM, vou usar o Fênix mesmo aqui, vou adicionar o português do Brasil, vou deletar o inglês da Inglaterra e por enquanto eu não vou criar nenhum banco de dados. Next, finalizo. Agora ele vai me apresentar a forma de criação dos elementos que eu desejo. Então aqui ele me pergunta o que eu quero fazer e tal, eu não vou fazer nada, vou deixar só assim e vou até aqui, vou escolher classes e vou clicar com o botão direito em Create a Class. Então vou chamar de mDados. Então observem que ele criou aqui uma seção declaração of dados. Então, criação da classe mDados. É como se eu criasse uma variável com vários elementos. Então, declarei uma classe. Vou confirmar. Vamos ver o que acontece aqui no Project Explorer. Está aqui, ó, classe mDados. Ele criou um nozinho propriedades, construtor e destrutor. Então, aqui, sempre que eu crio uma classe, dois métodos são automaticamente criados, o método construtor e o método destrutor. Para entrar na classe que eu acabei de criar, mDados, está aqui, e aqui dentro eu vou criar algumas coisas que nós vamos chamar de variáveis por enquanto. Então, public, nome da tabela é do tipo string, janela update é do tipo string, controle de tela é do tipo string e grupo é do tipo string, modo é do tipo int igual a 0. É como se eu estivesse declarando variáveis dentro de uma outra variável, no caso a classe. Fechando a minha classe aqui, vamos olhar para o Project Explorer. Clico em mDados, dois cliques ele abre a classe. Agora, no Project Explorer, aquilo que eu chamei de variáveis, na realidade são membros. Então, abaixo de membros eu tenho controle de tela, grupo, janela update, modo e nome da tabela. Se eu der dois cliques, ele volta para essa parte aqui. Então, quando eu declaro membros, é como se eu estivesse declarando variáveis. Ó. Aqui, abaixo dos membros, eu tenho construtor e destrutor. Aqui são métodos e aqui são propriedades. Uma classe é formada por métodos, comumente chamado em procedimentos como funções, e propriedades que em métodos de procedimentos seriam variáveis. Então aqui, agora, eu vou observar como
eu posso acessar esses métodos e posso ir para a definição aqui. Ou aqui, ó, gerar uma propriedade. Quando eu clico em gerar uma propriedade, ele pede para mim dar o nome para a propriedade. Então, eu criei, chamei ela de controle de tela, ela é pública. Vou dar um enter. Observem que agora ele criou duas partes dentro da classe. Controle de tela, string. Então, get de controle de tela property. E set de controle de tela property, que recebe o valor dessa propriedade que eu criei. Então, criei dentro da minha classe uma propriedade chamada controle de tela. Então, criei uma variável chamada controle de tela. Uma propriedade é um elemento de código com dois eventos. Um evento para recuperar o valor. E 2, um evento para atribuir o valor. Uma propriedade pode ser usada como uma variável ou como um membro, recuperação direta do valor de atribuição via símbolo igual. Em tempo de execução, qualquer operação que exija a leitura da propriedade executará o evento para recuperar o valor. Este evento deve retornar um valor. Qualquer operação que exija a escrita da propriedade executa o evento para atribuir o valor. Este evento deve processar um parâmetro. Quando eu declaro uma propriedade, em linguagem W, ele escreve procedure public controle de tela string. Está dizendo que vai me retornar um dado do tipo string. Então, resulte controle de tela. O outro evento que ele cria é o evento setProcedure, onde eu pego o valor que ele recebe aqui como argumento. Então, procedure public controle de tela value is string. E ele retorna controle igual a value. Como dissemos anteriormente, uma classe ela é composta de membros, propriedades e métodos. Então eu vou criar um novo método aqui na classe mdados. Então, vou criar um novo método. Vou chamar de método incluir. Agora eu vou definir se esse método é público e se ele é global. Quando eu defino um método como global, ele não precisa ser instanciado. Então eu vou declarar ele como global aqui e adiciono. Observe que apareceu aqui procedure public global incluir. E agora eu vou incluir o código desse método. Vamos lá. Vamos passar os parâmetros aqui. Então, eu tenho um valor, nome tabela, janela update, controle de tela e modo. Veja que aqui ele me diz que declaração controle de tela esconde, né, o controle de tela declarado em mdados. GNModo é uma variável que ainda não foi passado aqui, ó. Então eu posso passar o modo aqui, ó, tipo assim. Não, vamos deixar ele como modo mesmo aqui e vamos fazer assim, modo igual a 1.
Vamos comentar aqui que é inclusão de registro. Então, ao criar um novo registro, limpa o buffer de arquivos e carrega os valores default. HRESET nome tabela, que eu passei como argumento, modo igual a 1. Abre o formulário em modo de inclusão. If open janela update, atualiza controle de tela. Table display, controle de tela, tr execute query. Isso significa que este modo de programação vai valer para todas as tabelas que eu passar como parâmetro. Então a gente vai daqui a pouquinho fazer a criação das tabelas e passar a tabela como parâmetro. Para exemplificar o uso do método de uma classe, eu criei uma aplicação exemplo OOP, criei uma tabela clientes, de cliente, nome, cidade UF, bem simplesinho. Vou salvar as análises. E aqui ele veio para cá como exemplo OP. Então, eu vou criar agora um formulário para incluir registros. Então, eu vou até aqui, janela, New Window, em branco, e vou chamar de Form Registro. Então, ok. Bem simplesinho. Vou colocar alguns campos aqui, então vou até a análise. Vamos voltar aqui, vamos fechar e vamos pegar no Project Explorer. Então aqui, análise. Vamos lá, rapaz. Aqui, análise. Vamos abrir. Aqui eu abri a análise. Aqui, clientes. Eu vou selecionar todos os controles. Vou dar um copiar. Copy. Agora vou fechar aqui. Vou ver até a minha janela aqui. E vou colar. Special Paste. Ok. Abriu aqui. Bem simplesinho. E agora eu vou abrir a minha janela aqui. Antes, porém, eu vou até o meu projeto. Vou até o Project Explorer e vou até classes. Aqui eu vou importar um arquivo WDC. Então, todos os arquivos de classe recebem a extensão WDC. Agora vou procurar aqui na minha unidade de disco a classe que eu criei. Então, dentro de My Projects, minha classe, então aqui eu tenho essa classe, mas aqui eu estou usando é outra, né? Eu estou usando minha classe.
Minha classe está dentro de Mesh Projects. Então vou procurar aqui minha classe mdados.wdc, vou clicar em abrir. Ele me mostra que o arquivo selecionado está localizado fora do projeto. É recomendado que você inclua os arquivos externos no diretório do projeto ou num subdiretório do projeto. Agora então vou copiar a minha classe para cá. Observe que ele criou a minha classe aqui e os métodos que eu tenho lá. Agora vamos ver a diferença entre OOP e procedural. Quando eu vou criar um formulário procedural, eu faço o seguinte. Eu vou aqui, escrevo screen to file, certo? H-reset, clientes, open, WinForm registro, table display, table control, vou pôr entre aspas porque a tabela não existe ainda, né? Control. Por exemplo, TA init, tá? Não entra. Seriam 1, 2, 3, 4 linhas de código em todos os formulários que eu for usar. Tá? Agora, se eu for usar a classe, como ela é uma classe global, o método incluir, eu simplesmente, deixa eu comentar aqui, escrito file. Eu vou chamar a classe aqui, ó, incluir. Tá vendo? Eu vou arrastar para cá, ó. mdados.incluir. Agora eu vou passar os parâmetros. Quem que eu tenho que passar? Nome da tabela. Então é a tabela clientes. Janela update é WinForm registro, por exemplo. Tá? Pode ser entre aspas aqui. Então, quais que são os parâmetros? Controle de tela é o informe registro. Vamos ver o que a classe pede aqui, ó. Sempre é bom a gente ver aqui, ó. Abre parênteses. O que ele está pedindo? Nome da tabela é clientes, janela update, o informe registro, controle de tela. E o modo. Então, controle de tela é um parâmetro da função. Da função, no caso, mdados incluir.
Quem quer o controle de tela? É Table. Control. Claro que não existe ainda, é só para mostrarmos como é que funciona. Table Control. E o modo é 1. Vamos comentar aqui. Então, as quatro linhas de código se transformaram em uma única linha. Multiplicando pelas 600 tabelas que tem no seu sistema, você economiza muita digitação de código. Além de poder usar isso em qualquer janela do seu sistema que inclua a digitação de dados. Claro que esses códigos que eu coloquei aqui normalmente são incluídos num controle tabela, né? E no botão incluir. Então, sempre no botão incluir eu vou passar essas informações. Na nossa próxima aula nós vamos trabalhar um pouco mais com isso.